Pode ser, pessoal. Meu nome é Alexandre e esse é o canal Conjuntura. Estamos de volta, graças a Deus, depois de alguns meses sem postar novos vídeos. Estamos voltando, à ativa do canal e eu pretendo voltar com um vídeo ou dois semanalmente. E espero que você continue nos acompanhando e compartilhando, dando like e comentando aqui embaixo sobre os vídeos. Amém? Então vamos lá, Hoje o tema está no livro de Hebreus, no capítulo 12, e fala sobre a nuvem de testemunhos. Que nuvem de testemunhos é essa? Será que são os anjos do Senhor? Será que são os anjos caídos, os demônios? Será que são os meus vizinhos, as pessoas que me veem diariamente quando eu vou ao trabalho, quando eu vou para a escola, à faculdade? Quem é? Quem faz parte dessa nuvem de testemunhos? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes disso eu quero fazer uma introdução de uma história, um fato verídico que aconteceu em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos, sobre uma mulher de nome Gabriela Andersen. Ela é uma mulher suíça que vivia já nos Estados Unidos, mas que nas Olimpíadas de 84 em Los Angeles, ela participou na modalidade de maratona. Na verdade, em 84, nessas Olimpíadas, foi feita a primeira maratona feminina dos Jogos Olímpicos. E ela decidiu ingressar nesse desafio. Ela ela já era maratonista, já tinha uma experiência, e ela não podia perder essa oportunidade de percorrer na primeira maratona das Olimpíadas, Primeira maratona feminina. Bom, por que ela ficou marcada na história? Ela ficou marcada na história porque ela, no percurso, ela passou muito mal. E ela desmaia no decorrer da maratona, da corrida. Mas ela se negava a receber assistência médica. Por quê? Se ela recebesse assistência médica, ela seria desclassificada. Então, Gabriela, ela decidiu continuar, mesmo estando praticamente desorientada, estando ali muito debilitada e tendo ali também uma forte cãibra na sua perna esquerda. E os médicos só não fizeram uma intervenção ali de urgência porque perceberam que ela ainda estava suando, Perceberam que a sua pele ali saía ainda o suor e decidiram não intervir de uma forma assim de urgência, Detalhe é que quando ela chegou já perto do Estádio Olímpico, ela já estava ali completamente, quase que se arrastando, literalmente. Sentindo essas fortes câimbras, e ela andava já pendendo para o lado esquerdo, como se já fosse cair ali no chão. Mas o estádio, vendo aquele esforço, ficou de pé e aplaudiu e incentivou, e aquela mulher conseguiu passar pela linha de chegada. Ao passar da linha de chegada, ela simplesmente caiu nos braços dos médicos e foi atendida, foi socorrida, e horas depois ela estava ali, como é que eu posso dizer, em completo estado de recuperação, e ela ficou marcada na história dos Jogos Olímpicos porque foi uma mulher que não desistiu, mesmo chegando quase em último lugar, e naquela situação deplorável, naquela situação ali que ela estava ali fisicamente esgotada, ela se superou e conseguiu vencer esse desafio. Por que essa história? Porque a pessoa que escreveu o livro de Hebreus, que nós não sabemos quem foi a pessoa, quando ela cita Hebreus capítulo 12, ela faz uma alusão à corrida. Até porque, no livro de Hebreus, alguns estudiosos entendem que ele foi escrito para judeus cristãos ali da Palestina, um outro comentarista entende que foi feito para judeus romanos, e já estudiosos mais recentes, eles creem que foi uma carta escrita para os gentios. De qualquer forma,
o ambiente ali de esportivo, ele era comum, as pessoas conversavam sobre isso porque os romanos tinham essa cultura de jogos, né, de desafios, né, de corrida e tudo mais, até porque já era algo assim bem antigo nessa questão de competições, né, na civilização. Então, o escritor de Hebreus, ele aproveita essa cultura, né, de jogos, da conversa, né, ser corriqueiro, falar sobre os jogos, sobre corridas e tudo mais. Então ele começa a falar fazendo alusão a isso. Mas vamos lá para o texto, sempre com a nossa Bíblia nas mãos, né, porque ela é muito importante para mim e para você. Não pode faltar a leitura bíblica para o cristão. Amém? Vamos lá. Em Hebreus capítulo 12, fala assim para nós: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bom, se você pegar Hebreus capítulo 10, 11 e 12, fala muito de quê? De fé. Fala muito de fé. E aqui, que é o ponto central dessa explanação, que é o tema do vídeo, que nuvem de testemunhas é essa? Bom, a nuvem de testemunhas que o escritor se refere, não se refere às pessoas que estavam ali ao derredor dos seguidores de Cristo. Na verdade, a nuvem de testemunhas ela é descrita justamente no capítulo 11, que fala dos heróis, os exemplos de fé do Antigo Testamento. Pessoas como Abraão, como José, Josué, entre outros que são descritos aqui nesse texto do capítulo 11. E pessoas aqui que nós vamos fazer uma leitura aqui rápida aqui, por exemplo, a partir do versículo 33 do capítulo 11, diz assim, ó: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. E aqui diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. No capítulo 12 já começa assim a leitura. Portanto, ou seja, é uma continuação do que está escrito no capítulo 11. Então, ele faz alusão a isso, a uma carreira, a uma corrida. Então nós vamos imaginar que estamos no estádio olímpico e que nós estamos ali nas raias para fazer essa corrida. Quem são os telespectadores? Telespectadores não, os espectadores, né? Quem são as pessoas que estão lá nos vendo? São os heróis da fé. Na verdade, eles não são simples espectadores. Na verdade, eles são pessoas que já fizeram essa carreira. E por guardarem a fé, venceram, chegaram ao final e passaram essa linha de chegada em vitória. Em vitória através de quem? Através de Deus, através de Jesus Cristo. E agora somos nós que estamos nas raias para correr. Para correr e não nos embaraçarmos com obstáculos e com o pecado. Quais obstáculos são esses? Irmãos, vivemos um momento de pandemia, que são sinais da volta de Cristo.
E você percebe que como nesse momento dificilmente as igrejas estão fazendo culto presencial, você percebe que muitas pessoas naufragaram em quê? Na fé. Porque também está escrito na Bíblia que as pessoas nos últimos tempos iriam o quê? Esfriar na fé, o amor iria esfriar e muitos iriam o quê? Se afastar de Deus, se afastar consequentemente da sua igreja. É o que nós estamos vendo ao nosso redor. Pessoas estão naufragando na fé. E com tudo isso, as pessoas, como estão ficando cada vez mais em casa, o que elas fazem em casa? Vamos citar alguns exemplos. Pessoas fazem maratonas de séries, seja de Netflix, seja de Amazon Prime e outros canais aí, ou de TV a cabo. Né? Começam a ver mais programações seculares, começam a deixar de lado os costumes de oração, de leitura da palavra, de compartilhar, de aprender a Bíblia, de ter mais intimidade com o Espírito Santo, com Deus. Então, esses são os obstáculos que fazem com que essas pessoas que estão nessa corrida comecem a tropeçar e ficar para trás e até não chegar mais na linha de chegada. O importante, na verdade, não é a forma que você começa, se você começou a corrida em uma alta velocidade, mas muitas pessoas que começam de uma forma assim muito veloz, elas não acabam perdendo o fôlego, acabam perdendo a força e vão desistindo no decorrer do caminho. O importante, na verdade, não é como você começa, mas como você termina, de você verdadeiramente terminar o teu objetivo. E é isso que o escritor de Hebreus, ele quer deixar claro para mim e para você. Na verdade, também ele diz a questão de um pecado. Que pecado é esse? Fala-se muito de fé. E é justamente de você não acreditar mais em Deus. De você entrar numa apostasia espiritual e a tua fé ser totalmente consumida por essa apostasia. Isso é pecado. Por quê? Devemos crer que o Senhor está conosco. Devemos crer que Ele está nos dando essa força para que nós venhamos a superar essa corrida e chegar até o final, vindo com uma operação daquilo que nós não podemos fazer. Que operação é essa? Seja um milagre, seja algo sobrenatural que nos faz vencer essa corrida. E nós temos um exemplo muito prático disso, que é o apóstolo Paulo, quando ele nos diz em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e o quê? Guardei a fé. Ele chegou no objetivo dele. Então cabe a nós agora chegarmos no mesmo objetivo que Paulo chegou, que o escritor de Hebreus, nesses capítulos 11 e 12, ele está ali nos apontando. Por quê? Os nossos antepassados, eles chegaram e passaram por essa linha. Combateram o combate, né? Acabaram a carreira e guardaram a fé. Porque até muitos não presenciaram a promessa que estava ali feita por Deus a eles. Se você pegar o livro de Hebreus capítulo 12, fala de pessoas que morreram sem ter alcançado a promessa, mas morreram com fé e morreram crendo que o que estava proposto para eles ali era de fato algo verdadeiro da parte de Deus. Então, eles fizeram a história. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui cravados como heróis da fé. Eles são heróis da Bíblia. E nós, está proposto o mesmo caminho. Para nós o quê? Cravarmos o nosso nome, agora sim, no livro da vida. Assim como eles também têm o nome cravado no livro da vida. E diariamente, como está em Apocalipse, Deus escreve a nossa vida, escreve todos os nossos atos, diariamente. E o que Ele está escrevendo de nós nesse momento? Que nós estamos correndo e não caindo nos embaraços que a vida nos propõe? E caindo depois no pecado da apostasia? O que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos procurando viver uma vida sem embaraços, sem obstáculos? Aliás, superando os obstáculos que o inimigo e que o mundo coloca em nossos caminhos? Irmãos, muitos pregam sobre essa passagem como se fossem pessoas que estão te vendo diariamente. Não, não é isso. A passagem ela faz alusão a pessoas que já viveram, os nossos antepassados, e que nos deixaram uma lição e nos deixaram exemplos. E esse exemplo nós temos agora o quê?
que guardar em nosso coração e termos a fé de que o Senhor vai nos fazer superar e vencer essa corrida. Amém? Mesmo nos tempos difíceis que nós estamos passando nesse momento, o Senhor está conosco. E Ele vai fazer com que nós venhamos a vencer e a chegar na linha final dessa maratona. Amém? Então, eu te convido a se inscrever no canal, a compartilhar o vídeo, a dar o like e a meditar sobre essa palavra e sobre esse texto que nós vimos aqui. Deus abençoe você, a sua família e a paz do Senhor.